Hoje a igreja celebra São Brás e algo que incomoda o meu coração, que faz quantos anos que eu vou na Santa Missa e o único relato que eles falam de São Brás, os sacerdotes trazem, pelo menos das missas que eu participei, é a cura do espinho de peixe na garganta da criança. Mas São Brás ele é tão grande, a história dele é tão rica, meu irmão, e eu quero destrinchar para você nessa pequena pregação aqui sobre a vida de São Brás, tirada de um sermão de São Vicente Ferrer, o anjo do Apocalipse, o oitavo anjo do Apocalipse, como São Vicente Ferrer era conhecido. São Vicente Ferrer destaca 5 qualidades de São Brás, onde eu quero abordar com você aqui. Então a primeira seria a humildade de São Brás. Assim como diz Tiago 4,10, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque para que Ele vos exalte no tempo oportuno. E Mateus 5,14, não se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte, assim foi a vida de São Brás. Então São Brás ele é um bispo, e ele escondia suas obras para evitar a vanglória. Então ele orava e contemplava a Deus durante a noite e secretamente tinha uma cama penitencial que provavelmente era algo que incomodava ele no dormir, no descansar. São Vicente não fala o que era essa cama penitencial, nós podemos colocar aí, pode ser uma telha de zinco, pode ser algo que incomode ele, e se vestia com silício. Durante o dia ele andava decentemente, porque era bispo, né, com as vestes ali, e aí por isso São Vicente vai destacar a humildade dele, porque quanto mais ele se escondia, mais era publicado os milagres que ele operava. E é aquilo que as Sagradas Escrituras também trazem para nós, que quanto mais a gente se humilha, mais Deus exalta. E quanto mais a gente busca a exaltação, mais humilhados nós somos. Então o humilde, ele é levantado por Deus. E assim foi a vida de São Brás, um homem que evitava aparecer. Segunda coisa, a sublimidade graciosa. O que é isso? Então, por ser elevado a uma dignidade tremenda na igreja, que é o bispado da cidade de Sebaste, São Brás, ele chora quando ele é eleito. Então, não só ele é eleito pelos sacerdotes, mas também por todos os leigos dessa diocese, que foram inspirados a clamar em voz alta, Brás para bispo. Como nós vemos que aconteceu com Santo Agostinho também isso. Por que ele chora? Primeiro ele recusa, né? E chora, e depois convencido que era um mover de Deus, ele aceita, mas em lágrimas. O livro de sabedoria, no capítulo 6, no versículo 6 a 8, diz assim: os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque Ele criou tanto o pequeno como o grande, e a sua providência é igual para todos. Presta atenção agora no versículo 8. Mas um exame severo aguarda os poderosos. Quanto mais elevado a pessoa é, seja politicamente, seja profissionalmente e principalmente na religião, mais severo será o julgamento de Deus sobre essa pessoa. Então, São Brás, sabendo disso, ele chora. Mas eu quero relatar para você
as 3 coisas que vão acontecer com o bispo. O teor do julgamento de um bispo. São Vicente explica isso. Primeira coisa, como que ele alcançou a dignidade de bispo? Porque desde o princípio da igreja houve esse cargo, né? Primeiro com os apóstolos, e nós sabemos que assim como o ladrão entra pela janela para roubar, o inimigo também tem o jeitinho dele de dando as suas artimanhas para colocar pessoas ali infiltradas que não entraram pela porta da frente. Então a primeira coisa, como que ele alcançou a sua dignidade? Segunda coisa, como que ele viveu depois que se tornou bispo e como gastou sua renda? Olha só, meu irmão, como que o juízo de Deus é severo. E aí São Vicente fala que o salário do bispo ele tem que ser dividido em 3 partes. Primeira para ele, para suas necessidades. Segundo, para as necessidades da sua casa. E terceiro, para os pobres. Meu Deus, quando Jesus... Você vê que todas as palavras das Sagradas Escrituras, cada vírgula, cada pingo, tem um peso, porque Jesus fala, quanto mais será dado, mais será exigido. E o terceiro e mais duro julgamento é aquilo que Ezequiel 33, no versículo 7, versículo ao 9 fala, que se Deus manda um profeta falar alguma coisa, denunciar, advertir, profetizar e ele calar a boca, aquela pessoa se perder, a culpa vai ser dele. Agora, se ele anunciar e aquela pessoa não se converter, ele já está livre dessa missão. Então o terceiro e mais duro julgamento vai ser a cobrança das almas que se perderam da sua diocese. A contagem das almas condenadas por sua negligência, amado de Deus. Que pesado que é isso, meu irmão. São Vicente fala que o São Brás ele não se deixou se levar pela sua condição de bispo, que ele manteve a humildade, que ele manteve a simplicidade. E ele relata uma história de uma pobre mulher que tinha um porco, um animal, um porco, e esse porco tinha sido rapturado por um lobo. E aí o que acontece? Essa mulher ela vai até São Brás e pede para ele que ele ordene ao lobo, olha a fé dessa mulher, que devolva o seu porco. E São Brás, ali na sua humildade, na sua vamos dizer ali, contemplando a fé daquela mulher, São Brás dá uma ordem, meu irmão. Olha o que é o estado adâmico que alguns santos padres alcançaram, alguns santos como São Francisco, São Padre Pio também, diz que São Padre Pio tinha um contato com as aves ali, que elas obedeciam ele e tudo mais. Então ele dá uma ordem a esse lobo e o lobo traz na boca o porco vivo, meu irmão. Quer você acredite ou não, para essa mulher. E então vamos para o terceiro ponto de virtudes de São Brás, desse grande santo da igreja. A adversidade rigorosa. Então ele vive num tempo de perseguição contra os cristãos, aonde o prefeito ordena que ele seja deposto e exilado do seu bispado. Ele é tirado ali. E São Brás vai se refugiar no deserto, onde vive numa caverna, em uma montanha, em grande penitência. Então ele está num deserto, retirado,
encontra uma caverna que é numa montanha. Ele não tinha nada o que comer, meu irmão. O deserto é um lugar inabitado por gente, somente por animais. Só que em São Brás, meu irmão, acontece aquilo que aconteceu com Santo Antão, com o São Paulo de Tesbas, amigo de Santo Antão, que os casáveis vinham trazer alimentos para eles. Ele seguia a disciplina dele como ele tivesse na cidade, os horários dele de oração, os salmos, as recitações, e ele confiava plenamente em Deus. Como diz o Salmo 144, no versículo 15, os olhos de todos esperam em ti, ó Senhor. A hora da janta ele saía da sua caverna e os pássaros vinham até ele trazendo-lhe comida. Então o que os pássaros traziam? Diz que eles traziam na hora da janta e às 15 horas. A hora da misericórdia. As pombas, de 50 a 100 pombas, traziam grãos de trigo no seu bico, né? O pica-pau, fala de um pica-pau só, trazia azeitona. E os corvos, figos frescos. Os falcões, perdizes. Então eles faziam um círculo em volta de São Brás, aonde São Brás recitava um verso, e todos os pássaros ali como acompanhando ele. O que acontecia com Santo Antônio de Pádua também, com os peixes ali anunciando ele, ouvindo ele pregando. Ele não comia, ele escolhia o que ele ia comer, não tocava na carne. Olha como era servido esse bispo, meu irmão. Ele tinha mais servos no deserto do que quando ele estava na cidade. Depois que ele se alimentava, o que sobrava, ele distribuía ali aos pássaros, contanto que eles não entrassem em discussão, sem briga. Isso é um santo, meu irmão. Isso é um santo da Igreja Católica. Essa é a grandeza da Igreja Católica, que é escondida de muitos. Quem serve bem a Deus não precisa temer que lhe falte nada. A providência divina cuida de todos. É o que Jesus fala. Ele cuida dos pássaros do campo, ele veste as ervas ali, ele não deixa faltar nada a esses animais que são vis, quanto mais aos seus filhos. Eu queria que você anotasse essa frase. Quem serve bem a Deus não precisa temer que lhes falte nada. Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí existe outro mistério também com os animais na vida de São Brás. Não só os pássaros vinham ao encontro dele, mas também quando algum animal se encontrava enfermo. São Vicente aqui cita leões, ursos, lobos, que quando esses animais estavam doentes ou com algo preso na garganta, eles vinham até São Brás. São Brás traçava o sinal da cruz e curava eles em nome de Jesus. E mandava que eles fossem embora e não fizessem mal a ninguém. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, meu irmão. Ah, Guilherme, mas isso é bobagem. Meu irmão, Jesus fala, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. É o Cristo que diz. E você vê na história da igreja santos que fizeram obras maiores que Cristo mesmo. A quarta virtude de São Brás, a amargura dolorosa. O que é isso?
Jesus aparece para ele um dia no deserto, dizendo que ele deveria oferecer um sacrifício. Ele entende que era para ele celebrar a missa, né? E aí se levanta para ir celebrar a Santa Missa ali. E quando ele se levanta, ele se depara com alguns homens enviados pelo comissário do imperador para prender ele. Aí ele entende que era o sacrifício de seu corpo que Jesus estava pedindo, o martírio. De joelho, então ele dá graças a Jesus por ter lembrado dele. Ele se alegra com isso, meu irmão, porque agora ele vai morrer. Só que quando ele está sendo levado, sai do deserto, vai sendo levado ali pelos soldados, entra na cidade, São Vicente fala que as pessoas vão se convertendo no meio do caminho pelos milagres que São Brás vai fazendo. Quando ele chega na cidade, no lugar ordenado ali pelo rei, pelo imperador, o prefeito chega diante dele e saúda ele: alegra-te, Brás, amigo dos deuses. São Brás responde: não diga deuses, mas demônios. Irritado, o prefeito então o condenou a 5 torturas. Vamos lá, presta atenção. A primeira, 5 golpes com um porrete. Então os caras começam, pegam um porrete, pá. A cada golpe que ele leva, ele proclama o nome de Jesus Cristo. Do poder desse nome ele sobrevive. Porque se não é uma ação da graça, ele já teria morrido. A segunda, foi colocado numa prisão fedorenta, sem comida e sem água. Mas embora o seu corpo estivesse detido na prisão, sua alma, no entanto, estava passeando pelo palácio do paraíso, contemplando devotamente as ordens dos anjos. Aquela mulher pobre que foi pedir ajuda dele com o porco, vai até ele para consolar São Brás. O que ela faz? Ela traz a cabeça do porco cozida, pão e vinho com uma lâmpada acesa para São Brás. Obtém a permissão do carcereiro ali, entra na cela, a quem São Brás diz: filha, quero retribuir a caridade que você me estendeu. Olha que bonito isso. Filha, quero retribuir a caridade que você me estendeu. Você sabe que muito em breve serei martirizado e pedirei perdão por você. E porque, filha, você é uma pessoa pobre, vou lhe dar uma maneira de se tornar rica. Todos os anos você deve vir à minha igreja com uma vela acesa. E assim ela fez. E em pouco tempo ela ficou rica, meu irmão. Aí São Vicente acrescenta assim, ó, que nenhuma história de nenhum outro santo você vai ver eles prometer a alguém riqueza. Você não vê um santo. Pelo contrário, ele só desce a lenha nos ricos. Agora São Brás vê que o coração daquela mulher é pobre. E ele promete para ela, se ela fizer isso, ela vai se tornar rica e a mulher se torna rica. A terceira tortura foi a cremalheira, meu Deus do céu, sobre a qual nu e com ganchos de ferro foi dilacerado a ponto de escorrerem rios de sangue por seu corpo. Ele estava dizendo aquilo que diz Romanos 8,18: as aflições deste tempo não são para comparar com a glória vindoura. O sofrimento da presente vida não tem comparação alguma com a glória eterna que um dia teremos. Ele não presta atenção, meu irmão, a essa tortura, então foi novamente devolvido à cela. Torturas ainda maiores foram preparadas. 7 mulheres que estavam coletando o sangue do mártir por devoção foram decapitadas. Olha aí, 7 mulheres morreram ali.
E a quarta tortura foi essa. O prefeito ordenou que ele fosse jogado em um lago, que a um sinal dele de repente solidificou. Olha o que é isso, o cara pegou ele, jogou ele num lago, meu irmão. Ele fez o sinal, provavelmente o sinal da cruz. Quando ele cai no lago líquido, o lago se torna sólido, como se fosse um chão seco, e ele está lá no meio. Os idólatras, desejando vir até ele, os caras entram ali, que nem como acontece com Moisés ali, vai entrar no meio do mar aberto. Quando eles entram, Deus fecha a água ali e mata eles. Então, esses idólatras, quando desejam vir até ele, afunda na água. Por que eles afundam? São Vicente fala: a água sustentava as obras leves, porque São Brás não tinha pecado, mas não as pesadas, principalmente esses homens que estavam em pecado mortal. E para concluir essa meditação nossa, a quinta virtude de São Brás, que é a felicidade gloriosa. Então São Brás, que agora vai receber a coroa do martírio, né? Como diz o Salmo 115, versículo 6, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e assim foi ordenado por Cristo. Então São Brás recebe a mensagem do anjo ali, ainda quando ele está no lago, na água, né? Ó glorioso, vai e receba a coroa. Então ele avança e uma grande luz aparece diante do seu rosto. E ele diz ao prefeito, meu Deus, imagina a voz desse homem, o efeito da voz desse homem na alma desse prefeito. Você deve saber que eu considero uma glória para mim morrer por Cristo. Eis que me apresento agora. Quando ele fala isso, muitos que estão assistindo ali são convertidos. O prefeito o condenou a ser decapitado. Quando, no entanto, São Brás estava orando, o Senhor disse a ele: eu concederei todas as suas petições. Prometo ajudar todos os que o invocam. E dito isto, foi decapitado. Observe aqui com quanta penitência os santos e amigos de Deus ganham para isso. Não acredita, meu irmão, que o céu é ganhado sem penitência. Não pense nisso. Não pense nisso. Você estuda a vida desses homens e você vai ver que eles eram rigorosos consigo mesmo. Por isso é necessário que façamos penitência. Ter a contrição, a dor, buscar a contrição dos nossos pecados, o sacramento da confissão constantemente. No nosso corpo ali, ter algo, seja o jejum, seja o silício, seja a oração de joelho, meu irmão, seja andar de camisa comprida no calor, seja viver a modéstia, a mulher, nesse tempo que assume a modéstia, é uma suma penitência para você, mulher, que tem dentro de si a vaidade. A mulher vai morrer, ainda vai demorar meia hora para a vaidade sair dela, vai dizer a Beata Conchita. Mateus 4,16, fazei penitência porque o reino dos céus está próximo, não tem outra via. E eu quero concluir essa meditação, esse ensino sobre São Brás. Recorra a esse santo, meu irmão, e divulgue, mande para mais pessoas essa meditação, porque eu tenho certeza que, assim como eu, poucas pessoas conhecem realmente quem foi São Brás. Isso é um pequeno estudo de um sermão de São Vicente Ferrer. Deus abençoe. Salve Maria Santíssima.